Existem alguns casos aí que na estrutura, quando nós vamos produzir um texto, produzir uma frase, um período, que existem regras muito básicas que a gente acaba não dando muita atenção para elas. O que é isso? Vocês concordam comigo? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, existe uma regra básica de concordância verbal que vocês não podem separar. Bom, vamos deixar para nossa aula. Então vamos lá, porque essa é mais uma aula aqui do canal Português com Charme. Eu sou o professor Thiago Charme e eu quero que vocês fiquem aí, porque essa aula ela serve para nossa playlist de concursos e para qualquer outra playlist aí, seja para vestibular ou para Enem. É com vocês. Vamos lá? Vamos para a aula então? Roda a vinheta! Fala pessoal, então vamos começar o estudo da concordância, a sintaxe da concordância. A concordância é uma das partes mais significativas dentro do estudo da gramática, porque cai em qualquer prova, qualquer concurso, qualquer vestibular, cai como questão gramatical mesmo, né, nas dissertativas, nas objetivas, quanto cai também na prova discursiva. Na prova discursiva, obviamente, de como vocês vão produzir esse texto de acordo com a norma padrão. Então, nós temos tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. A concordância verbal diz respeito a um tipo, né, de duas palavras que precisam concordar, assim como a nominal. Nós vamos ver cada uma delas bem esmiuçado aqui, todas as regras, todos os detalhes, né, de usos da concordância, o básico de tudo, mas para início de conversa eu quero que vocês saibam que essa aula ela vale tanto para quem está estudando aí no Fundamental 2, quanto para o ensino médio, quanto aí para vestibular, para concurso, as provas discursivas também, tem alguns concursos acontecendo com provas discursivas que vão exigir que vocês produzam esse texto de acordo com a norma padrão. E a norma padrão, ela exige que vocês saibam concordância. Então a concordância é extremamente importante, principalmente aí para a produção dos textos de vocês. Tudo bem? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de concordância vendo que vocês vão perceber o poder que existe dentro dessa ferramenta de concordância para produzir e interpretar os textos de vocês, certo? De acordo com a norma padrão. Então, vocês sabem que qualquer prova que exista aí em qualquer estado, em qualquer parte do Brasil, essa prova, esse concurso vai ser de acordo com a norma padrão. Então, de acordo com a gramática, é o que a gramática traz para vocês, certo? Então, a gente tem várias formas de escrita que são, obviamente, diferentes de como nós falamos, né? Então, a produção da oralidade, ela é diferente, a fala é diferente da escrita. Isso nós já vimos com muitos detalhes aí, muitas outras aulas, principalmente nas aulas sobre linguagem. Então é isso que eu quero que vocês primeiramente compreendam. Então vejam só, concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou o adjetivo ou qualquer outro determinante com o substantivo, ele vai fazer com que o texto de vocês ele seja um texto mais limpo, um texto mais coeso, um texto mais linear, e aí vocês não vão cometer aí ambiguidades. Ó o pessoal da redação aí, da dissertação, né, da redação do Enem ou da prova discursiva aí dos concursos públicos. O texto de vocês não pode ser ambíguo. As palavras que vocês utilizarem, elas não podem ser ambíguas. Então, quando vocês fazem um bom uso da concordância, vocês vão trazer mais linearidade, trazer mais nitidez aí para quem vai fazer a leitura do texto de vocês. Tudo bem? Então, olhem só, para vocês verem como esse estudo acontece. Olhem aqui, ó. No caso do estudo da concordância, vocês vão perceber num texto como esse que essas duas palavras que eu deixei destacado aqui, ó, estudo e concordância, são dois substantivos. Esses dois substantivos, eles estão carregados aqui com os seus determinantes.
Determinantes pode, no caso quando nós estamos falando aí de concordância nominal, os determinantes podem ser o artigo, adjetivo, o pronome, numeral. Esses são os determinantes do substantivo, que é o nome em si. O substantivo ele vai ser um núcleo disso tudo. Então, eu preciso entender que estudo está no masculino singular, como está aqui, né? Então, o seu determinante precisa estar no masculino, ok, mas aqui ele está no plural, e ele não pode estar no plural. Então, ele tem que obedecer. O mesmo vai acontecer com concordância. Está no feminino singular, o que eu preciso fazer? Que o determinante dela esteja também no feminino singular. Aqui está no singular, mas não está no feminino. Aqui seria o da, o mais correto. Tudo bem? Então aqui, ó, o mesmo vai acontecer com as outras palavras que eu marquei, eu destaquei aqui, ó. Norma e língua, né? São palavras no feminino, os seus determinantes precisam estar no feminino. Aqui não está, ó. Certo? Então é esse o estudo da concordância. Agora vejam bem aqui, ó. Aqueles dois exemplos são exemplos de nominal, certo? Aqui também, olha o que acontece aqui, ó. O estudo da concordância vai mostrar para vocês que quando eu tenho principalmente aí dois substantivos e um adjetivo que tem que se relacionar com esses dois adjetivos, que eu tenho formas de de concordar com esses adjetivos. Uma delas é por atração. Nós vamos ver em detalhes isso mais além. Então, por atração, o que quer dizer? Que esse adjetivo ele pode concordar com o último, o mais próximo que ele estiver aqui. Né? No caso, ó, o candidato e a candidata delicada conquistaram a tão almejada vaga de analista de sistemas. O que acontece? Por atração, eu concordei primeiro com o mais próximo, que era feminino. Tudo bem? Mas eu também posso concordar, olha aqui, com os dois, na totalidade. Tá? Posso concordar com os dois. O candidato e a candidata dedicados conquistaram a tão almejada vaga de analista de sistemas. Então, existem essas possibilidades para fazer esse tipo de concordância. Então, olha aqui, ó, na verbal, o que vai acontecer? O estudo da concordância representamos um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos de acordo com a norma padrão da língua. Olha que estranho. Representamos é primeira pessoa do plural. E eu não posso, se o meu sujeito aqui, ó, se eu entendo que esse verbo ele precisa concordar com o sujeito, o estudo da concordância é um sujeito na terceira pessoa do singular. Então, o meu verbo ele tem que concordar em número e pessoa com o meu sujeito, né? Então eu vou perceber que eu não posso usar a primeira pessoa do plural aqui. Tudo bem? Isso aqui, ó, por cima, né? Pincelando esse estudo, porque nós vamos iniciar mesmo o nosso estudo de concordância com a concordância verbal. E olhem só, o estudo da concordância verbal, ele é enorme, gente. Por quê? Porque existem muitas formas, muitos tipos de concordância. Então, essas formas que existem aí, muitas delas não são tão utilizadas assim, e é por isso que eu selecionei as principais, aquelas que caem em provas, né, aquelas que caem nos concursos, nos vestibulares. Então, esses tipos que eu separei para vocês são os mais usuais, que vocês vão ver com mais facilidade. Tudo bem? Então vejam aqui, ó. Mesmo assim, ficou extenso. Então, para a nossa aula não ficar tão gigante, eu dividi essa aula em 3 partes. Tudo bem assim? Vamos lá, então? Começando o estudo da concordância, falando de concordância verbal, é básico, ó, aqui, ó, o básico, tá? Concordância verbal. Verbo tem que concordar em número e pessoa com o seu sujeito. Isso tem que estar bem nítido para todo mundo. Número e pessoa com o sujeito. O que vocês precisam entender aqui? Tá? Vocês precisam entender de verbo. Fechou? Sabe o que é verbo? Vai conseguir trabalhar melhor aí, obviamente, a concordância verbal. Tudo bem? Então, o princípio de tudo é entender que o verbo ele tem que concordar em número e pessoa com o seu sujeito.
Isso aqui é a base de tudo, do entendimento da concordância verbal. E aí, como ele deve concordar em número e pessoa, olha esse exemplo aqui, ó. O pai falou com o filho. Localizei o verbo, primeira coisa que se faz numa oração, localiza o verbo. Para identificar através desse verbo o sujeito. Está aqui o meu sujeito, o pai. Quem falou com o filho? O pai. Então, olha só, esse o pai aqui está na terceira pessoa. Ó, terceira pessoa do singular. Como é que tem que estar o verbo? Ele, né? Ele falou, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Tem que concordar em número e pessoa com o sujeito. Agora vejam aqui, isso é moleza. Agora vejam aqui, ó. O filho e seus amigos não compareceram ao evento. Então eu tenho aqui, ó, um sujeito que está no plural, tá? Então é o filho e seus amigos. Então é mais de um núcleo que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o núcleo filho e eu tenho o núcleo amigos. São os dois núcleos que eu tenho. Portanto, o verbo, ele também tem que estar no plural. Então, se eu tenho dois núcleos, o meu núcleo está no plural, tá? Meu sujeito está no plural. Então, meu verbo tem que estar também no plural. Agora, eu preciso entender aqui, ó. O filho e os amigos, eu me incluo nesse grupo aqui? Não. Então, eles não compareceram ao evento. Então, eles, terceira pessoa do plural. Vamos aqui que eu já botei. Então, terceira pessoa do plural, tá? Por quê? Porque o verbo, ele tem que concordar em número e pessoa com o seu sujeito que está no plural. Tudo bem? Molezinha até aqui, né? Então, olha só. O que acontece, ó? Quando o sujeito, ele for coletivo. Quando o sujeito for coletivo. O que isso quer dizer? Coletivo, vocês lembram lá? Que é aquela palavra que ela resume um grupo. Então, quando eu falo um substantivo, que é um grupo todo, como é que, quando ela estiver aí, quando ela for núcleo aí do sujeito, como é que vai concordar aí, o verbo vai concordar com esse grupo, tá? Se eu visualizar, por exemplo, esse coletivo como sendo mais de uma pessoa, eu tenho que calmar aí, né? Tem que dar uma calma, tem que acalmar aí nesse momento para poder entender essa parte. Então vamos ver aqui, ó. Quando o sujeito é coletivo, o verbo ele concorda com ele. Então, se esse coletivo estiver no singular, o verbo está no singular. Se o coletivo está no plural, o verbo vai estar no plural. Então o que acontece, ó? A multidão aplaudiu o discurso da rainha. O verbo está aqui. Olha aqui meu verbo, que bonito. Ele tem que concordar com o sujeito, a multidão, terceira pessoa, tá? Por mais que eu entenda a multidão como sendo mais pessoas, ele não está no plural, ele está no singular. Então ele tem que concordar com ele aqui, bem bonitinho, tá? Agora vejam aqui, ó. Se esse coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Peraí. Deu um nó aqui na cabeça agora. Como assim? Se ele estiver especificado, se eu disser, por exemplo, que tipo de multidão que é, ou aqui como no exemplo, a equipe de cinegrafistas acompanhou o protesto dos professores em Porto Alegre. Então vejam bem, se eu tivesse somente a equipe sem os cinegrafistas, como é que eu iria? Aí eu não teria mais dúvidas, tá? Aí é só a equipe. A equipe está no singular, então o meu verbo estaria também no singular. Neste caso aqui, o que eu tenho, meus queridos, é exatamente a equipe e eu tenho um determinante dessa equipe, que está no plural. Quando isso aqui acontecer, vocês vão colocar o verbo tanto no singular quanto no plural, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? A equipe de cinegrafistas acompanhou, e aí é lógico, a ideia é de equipe, tá? Concorda com equipe, ou a equipe de cinegrafistas acompanharam o protesto dos professores em Porto Alegre. Por quê? Eu coloquei no plural, porque daí ele vai concordar aqui com cinegrafistas.
qualquer uma das duas formas está correta quando isso acontecer. Então não fique martelando na cabeça aí qual das duas que está correta, tá? Atenham-se a essas questões aí, a essa questão, beleza? Vamos adiante aqui? Vamos adiante, porque agora, quando o sujeito for pronome relativo, e a gente tem duas formas. Quando o sujeito for o pronome relativo que e quando o sujeito for o pronome relativo quem. Primeiro, vamos entender quando ele for o pronome relativo que. Então, quando ele for o pronome relativo que, o verbo vai concordar aqui em número e pessoa, obviamente, com o antecedente do pronome. Ah, peraí, o que é isso? Antecedente do pronome. Bom, é aquela palavra que estiver antes do pronome. Básico, né? Facinho, facinho. Então vejam aqui, ó. Foi o organizador do evento que sugeriu a exposição dos veículos. Olha aqui, ó. O organizador do evento é o sujeito, ele está antecedendo o que? Estão vendo aqui? Então o verbo, ele vai concordar com o antecedente. Se é o organizador do evento, se é singular, terceira pessoa, vou colocar aqui também terceira pessoa. Ele sugeriu, né? Foi o organizador do evento que sugeriu a exposição do veículo. Agora vejam aqui, ó. Fomos nós que organizamos. Primeira pessoa do plural. Por quê? Porque ele está concordando com o antecedente, que é nós. Nós organizamos. Lembra que o pronome relativo é aquele que retoma um termo anterior? Então, é isso que ele está fazendo. É só para não ter que repetir esse termo novamente. Então, o verbo, ele tem que concordar em número de pessoa com esse antecedente. Se o antecedente aqui é primeira pessoa do plural, o verbo tem que ser primeira pessoa do plural. Pronto, tá? Então, olha aqui, ó. Estes são os garotos que foram expulsos da feira. Qual é o antecedente do quê? Garotos. Eles, né? Eles. Então, terceira pessoa do plural. Olha que horrível que tá a minha letra aqui, ó. Terceira pessoa do plural. O que vai acontecer? O verbo tem que concordar em número e pessoa. Se está na terceira pessoa do plural, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural também. Tudo bem? Moleza? Moleza, gente? Vamos ver quando eu tiver aí o pronome relativo quem. Então vocês entenderam que no pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente desse pronome. Então eu tenho que ver o que está vindo antes desse pronome e aí o verbo vai concordar com esse antecedente. No pronome relativo quem, pode ser ou terceira pessoa do singular ou concordará com o antecedente. Ei, peraí, que nó que está me dando agora? Professor, o que está acontecendo? Ei, Tiago, realiza aqui para mim, né? Me deixa mais inteirado. É isso que eu estou dizendo para vocês, gente. É o pronome quem que a banca lá, que a prova vai exigir de vocês. Porque o outro é muito fácil, né? O outro é muito fácil. Ele pode pegar vocês aqui, por exemplo, com uma questão que mostra para vocês o que é verdadeiro ou o que é falso, e daí faz com que vocês entendam que eu só vou concordar com a terceira pessoa do singular. Mas não, eu posso concordar também com o antecedente. É porque a frase vai soar estranho. E aí que a banca pode, né, que aí na prova, a questão, ela pode pegar vocês nesse sentido, tá? Então vejam aqui, ó, o verbo sugeriu, né? Se eu tenho aqui o pronome quem, o verbo sugeriu, ele já está aqui então na terceira pessoa do singular. Moleza? Moleza, mas eu também posso fazer com que ele concorde com o seu antecedente, como é o caso aqui, ó. Fui eu quem sugeri. Por que está sugerir? Quem é um antecedente? O eu. Então, eu sugeri, tá? Então, primeira pessoa. Se o antecedente está na primeira pessoa do singular, o verbo ele tem que estar na primeira pessoa do singular, porque ele está concordando com o seu antecedente. As duas formas estão corretas. Tudo bem, pessoal? É isso. Fechou? Vamos para o próximo, então?
O próximo é quando o sujeito for uma expressão partitiva. Meu Deus, o que é uma expressão partitiva? É aquela que eu utilizo para colocar uma parte de um todo. Isso é uma expressão partitiva. E eu vou utilizar a maior parte de, a maioria de, metade de, grande parte de, boa parte, menos da metade, uma porção de. Todas essas expressões são chamadas expressões partitivas porque elas falam de uma parte do todo. Tudo bem? Então, olha só. Quando isso acontecer, o uso é facultativo. Ah, professor, mas se é facultativo, por que falar sobre ele? Pessoal, nós falamos sobre o uso facultativo para que não haja dúvidas na hora de colocar. Ou, em casos de questões, né, que coloquem nas alternativas, que pode ser um e o outro, tá? Os dois estão certos. Então, isso aqui para vocês é que é importante que vocês tenham noção, tudo bem? Então é isso. Olha só, boa parte dos meus amigos da escola já se formou em um curso técnico. Tem aqui meu verbo está aqui. Meu sujeito qual vai ser? Quem é que se formou em um curso técnico? Boa parte dos meus amigos da escola. Então vejam só, boa parte dos meus amigos da escola. Então eu vou concordar, posso deixar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o meu sujeito está na terceira pessoa do singular. Tá? Está na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer aqui? É porque eu tenho o termo amigos que está no plural. E aí aqui que pode causar a dúvida, mas não se preocupem, as duas formas vão estar corretas. Eu posso concordar com boa parte, tá? Singular, quanto eu posso concordar com o núcleo dessa boa parte aqui, tá? Com o principal aqui. Boa parte dos meus amigos já se formaram em um curso técnico. Então, tanto no singular quanto no plural está correto, tá? De boa parte. Mais da metade das encomendas desta semana chegou. Então, o chegou vai concordar com mais da metade, que está no singular. Ou mais da metade das encomendas desta semana chegaram. E aí eu vou estar me referindo a encomendas. Tudo bem? Fácil, né? Tranquilo até aqui. Então, olhem só o que acontece. A expressão partitiva, ela vai concordar tanto no plural quanto no singular. O uso é facultativo. Tudo bem? Isso é importantíssimo, gente, que vocês saibam, para até que vocês não fiquem remoendo na hora de produzir o texto de vocês. Ah, será que eu tenho que colocar no plural? Ah, será que tem que deixar no singular? Então, a gente começa a exterminar essas dúvidas a partir de agora. Certo, gente? Então, vamos lá. Adiante. O próximo caso, então, de concordância verbal diz respeito ao sujeito sendo pronome de tratamento. Por que a gente coloca o pronome de tratamento aqui como estudo também do entendimento da concordância? Porque o pronome de tratamento, vocês sabem bem, que é aquele em que eu uso a terceira pessoa para me referir a uma segunda pessoa. Então é com quem eu estou falando, mas eu atribuo todos os determinantes dele, as especificações, as variações de verbos e tudo mais, as flexões, né, que ocorrerem, eu vou colocá-las todas na terceira pessoa. Tudo bem? Então é dessa forma que acontece. Por isso que é importante trazer também a questão da concordância, a questão do pronome de tratamento para o estudo da concordância. Então, assim, o verbo ele deve sempre ser flexionado, frisar bem, tá? Sempre na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, tá? Sempre na terceira pessoa aí, de acordo com o número do pronome, tá? Se for singular ou se for plural. Isso é o número, tá? Não esqueça, quando eu falo de concordância, quando eu falo aí da flexão de número, eu falo de singular e plural. Quando eu falo de pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. São 3 pessoas que nós temos no discurso, beleza? Vamos lá então, exemplo aqui,
Vossa Excelência já leu todo o processo. Vossa Excelência aqui está no singular, então o meu verbo tem que estar no singular. Então vocês percebam, ó, quando eu falo Vossa Excelência, eu estou falando, é o tratamento que eu estou dando a uma segunda pessoa, mas o meu verbo, a flexão toda vai ser na terceira pessoa, tá? Então, Vossa Excelência no singular, verbo no singular. Os senhores estão cientes de todas as condições deste contrato, então o verbo deve concordar, tá? Em terceira, ele vai para a terceira pessoa. Agora, eu só preciso saber se esse pronome de tratamento ele está no singular ou no plural. No caso de senhores, está no plural. Então, o verbo vai ter que estar no plural, tá? Tudo bem? Plural porque, justamente, aqui também está no plural. Olha que maravilha! Vamos agora quando o sujeito é nome no plural. Então, existem vários nomes próprios, né? Principalmente de países e cidades, que eles só são escritos no plural. Como é que eu faço essa concordância? Como é que o verbo vai se comportar de acordo com o sujeito que estiver nessas condições? Então, como exemplo ali, ó, se eu tiver Alpes, né, Amazonas, tá? Que é só uso no plural, Alagoas, Minas Gerais, Filipinas, são esses termos que eu estou dizendo, né? Esses sujeitos aí, quando eles estiverem na função de sujeito e só podem ser utilizados no plural, como é que vai flexionar aí o meu verbo? Será que sempre no plural? Olha aqui, ó. Se ele não tiver um artigo, porque o artigo é o determinante, tá? Se ele não tiver esse artigo aqui, o verbo deve ser conjugado no singular, tá? Agora, se tiver um artigo ali, o verbo vai ser conjugado no plural. Tudo bem? Se tiver determinante, plural. Se não tiver determinante, singular. Exemplo, bem comum. Estados Unidos é uma nação de primeiro mundo. Ó, sujeito Estados Unidos é um nome no plural, mas eu não tenho o artigo. Portanto, singular, tá? Sem artigo, singular. Agora aqui, ó, os Estados Unidos, com artigo, com determinante, são uma nação de primeiro mundo, tá? Mesma coisa, eu não posso dizer os Estados Unidos são, não. Os Estados Unidos, ou Estados Unidos é uma nação de primeiro mundo, ou os Estados Unidos são uma nação de primeiro mundo. Tudo bem? Se tiver artigo, aqui, plural. Se não tiver artigo, como não tem aqui, singular. Lindo, né? Bonito de se ver, demais. Vamos lá. Então, pessoal, para essa aula não ficar tão extensa aí para nós, essa foi a primeira parte, então, dos estudos da concordância verbal. Então, próxima aula, nós vamos ver, então, próximo vídeo aí, nós vamos ver sobre a concordância do sujeito composto, quando esse sujeito for composto. E aí a gente tem também várias aparições aí para esse sujeito. Tudo certo, então, pessoal? Nos vemos então na próxima aula. Obrigado por estarem até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Tchau!